Olá, eu tinha prometido fazer uma live hoje falando sobre essa questão de migração depois do que falou o Eduardo Bolsonaro. Eu vi na Jovem Pan e a repercussão que deu, o Silas Malafaia falou depois e tal. Lembrando que posicionamento político meu é totalmente no meio de tudo isso, né? Não estou falando que eu sou de centro, não. Digo que eu não tô. Eu só observo e tento avaliar as coisas dentro de um raciocínio lógico comum e não dentro de influências ou qualquer outro tipo de coisa. Sobre o que o Silas Malafaia falou, achei um pouco exagerado, mas partindo dele, realmente está tudo muito exagerado. A gente tem a imagem do Silas Malafaia como uma pessoa que não fala, grita, e ele tem esse ego, ele tem essa questão de como ele fosse o centro do mundo. Então, é bem complexo também. Tem muita gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, minha posição continua sendo neutra, eu avalio. Sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro, vamos levar em consideração também que hoje em dia tudo que se fala, existem várias interpretações, né? Existem as pessoas que preferem interpretar de maneira errada e outras da maneira que realmente foi, ou outras de maneira nenhuma. Então, eu vou passar o meu posicionamento sobre essa questão de imigração, independente de quem está certo, de quem está errado. O Eduardo Bolsonaro falar que as pessoas, os brasileiros ilegais, é uma vergonha para o Brasil, de certa forma, para quem está no estrangeiro, é complicado realmente essa fama que o Brasil está estendendo em relação a quase... Daqui a pouco vão achar que são refugiados, né? E a realidade não é exatamente essa. A gente sabe que tem muito brasileiro que busca outros países por questões de qualidade de vida. Existem dois fatores cruciais para um brasileiro sair do país. Um deles é os impostos, são muito altos. Você equipa uma casa de eletrônico de melhor qualidade, com preço muito, 1/5 do que você gastaria no Brasil. Você compra um carro, também a um preço muito, muito mais barato do que no Brasil. Ou seja, você tem melhores qualidades em relação aos bens, você morando em outro país, né? Aqui em Portugal também são mais baratas as coisas. Eletrônico, carro nem tanto, mas na questão de comida, do lazer, é realmente bem mais barato, então você acaba tendo uma qualidade de vida melhor nesse sentido. E também no fator violência, que é o segundo fator que faz muita gente sair do Brasil, é o fator violência. Fator violência, não que as pessoas sejam covardes e saiam, não. É que você quer ter a tua paz. Eu acho que a gente trabalha muito. O Brasil é um país que trabalha-se muito. Vejo isso aqui na Europa, que o brasileiro trabalha mais do que o europeu. E a gente quer, no mínimo, ter essa despreocupação. A gente quer, no mínimo, poder andar com o celular na rua, ter o melhor celular e usufruir disso tudo. Pelo menos trabalha-se para isso. Agora, realmente ser ilegal é crime. Você estar ilegal em outro país é crime. E tanto que aqui em Portugal, por exemplo, o empregador que contratar um ilegal, ele também responde por crime. Então, o problema disso tudo é o seguinte: eu, por exemplo, eu contratei duas pessoas, eu sou português, eu sou filho de português, minha mãe é portuguesa, então eu nasci português. Então eu tenho todos os direitos, assim como qualquer outro português tem. Então, eu posso empregar pessoas de fora e facilitar, por exemplo, que ela possa vir como empregador português. Mas eu não vou empregar um ilegal, porque eu vou correr riscos de responder processos em relação a isso. Então eu trouxe, por exemplo, duas pessoas extremamente competentes do Brasil para cá. O Brasil é um país que vive algumas situações... Vou até lembrar de Cuba. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, já peguei Uber com biólogo, já peguei Uber com físico dirigindo. Entendeu? Isso lembra Cuba, né? Cuba que você tem pessoas formadas, com grande capacidade, fazendo funções que não é a função que ele se formou. Então isso acontece no Brasil. Então algumas dessas pessoas às vezes buscam melhor condição de vida em outros países.
há 2 Brasis também, 3 Brasis, 4 Brasis, porque Brasil é um país que tem muita gente com muito dinheiro também. Se você pegar as pessoas com muito dinheiro no Brasil e trouxer para Portugal, por exemplo, vai ter muito mais gente com muito dinheiro no Brasil do que em Portugal. As oportunidades no Brasil para quem vai vender um serviço em um comércio, um produto, elas são maiores do que aqui, por exemplo, porque você tem muito mais gente para consumir. Então você tem muito mais opções para consumir. Então existe um Brasil e outro Brasil. Existe o Brasil dos que têm dinheiro e dos que não têm dinheiro, ou do classe média. Mas no final das contas, o que não tem dinheiro tenta vir para os países desenvolvidos para tentar uma melhor qualidade de vida na questão custo-benefício. O que eu ganho, eu consigo ter uma vida, né? Às vezes no Brasil a pessoa ganha e acaba morando em bairros violentos, bairros perigosos, porque ganha pouco e não consegue ir para um bairro melhor para gastar, para poder comprar uma casa do valor que ela vale, num bairro melhor. Tem essas questões. Agora estão vindo muitas pessoas com dinheiro para cá, para a Europa, por exemplo, por questão da violência e tal. Aqui é bem sabido aqui em Portugal que os portugueses que foram para o Brasil, a grande maioria deles ganharam muito dinheiro e eles vêm para cá e compram casas e compram muitas coisas aqui, e deu até um upgrade na economia portuguesa, os filhos brasileiros, descendentes brasileiros que voltaram para cá. Eles que têm também não tem problemas em relação a isso. O português é comum em qualquer família portuguesa você ter pessoas que foram para o Brasil, para Venezuela, para Angola, Moçambique, diversos países. Aqui é muito comum as pessoas irem para a Suíça, para a França, para outros países, Alemanha, para poder ganhar um salário maior do que aqui em Portugal. Então isso acontece muito. Agora o que eu penso é que o problema também é o que os brasileiros possam fazer. Por exemplo, já aconteceu aqui de ter crime e ser brasileiro cometendo crime. Brasileiro ilegal cometendo crime aqui, utilizando estratégias que ele utilizava no Brasil, né? Isso acontece, isso aí queima a imagem também do país. Mas a gente tem que ver que não são... É uma pequena minoria. A maioria dos brasileiros que vêm para cá, a grande maioria em massa, eles vêm para trabalhar, ou então são brasileiros com dinheiro que vêm em busca de uma melhor qualidade de vida. Não adianta você pensar que tá ruim para mim no Brasil na questão financeira, vou para Portugal para ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. As probabilidades de ganhar dinheiro aqui se bobear até menor do que o Brasil, depende da situação do Brasil e no que você trabalha. Estados Unidos igual, conheço muita gente que foi para os Estados Unidos e a vida melhora porque o que ela ganha, porque ela compra melhora, mas também querer riqueza. Nenhum país do mundo que você for, você tem que achar que você vai ficar rico. Até porque se você... A maioria das pessoas que tem essa capacidade de ganhar muito dinheiro, ela ganha no Brasil, ela ganha em qualquer... Depende do que você criar, depende da tua sorte, depende do time, do momento, para você poder estar ganhando muito dinheiro, né? Bom, vou ter que interromper o vídeo aqui por causa do tamanho. Aí eu faço um vídeo para continuar, que esse assunto é um pouco longo.